Chegar aos 50 costuma provocar uma pergunta silenciosa, quase desconfortável, que poucos têm coragem de verbalizar. Ainda existe vida plena depois disso? Ou o que resta é apenas repetição, perda de relevância e espera? Muitas pessoas acordam nessa fase com a sensação de que o tempo ficou mais curto, as relações mais distantes, o corpo menos obediente e a identidade confusa, como se algo essencial tivesse ficado para trás. Essa inquietação não surge do acaso. Ela nasce do choque entre quem você foi, quem esperava se tornar e quem realmente se tornou. Ao longo deste vídeo, vamos analisar por que essa crise aparece com tanta força, como certos padrões psicológicos sabotam a sensação de felicidade nessa etapa da vida e, principalmente, quais ajustes internos podem gerar uma mudança imediata na forma como você percebe a si mesmo, suas escolhas e seus relacionamentos. A proposta aqui não é prometer ilusões, mas revelar caminhos práticos para reconstruir sentido, recuperar vitalidade emocional e experimentar uma felicidade real, acessível e possível, mesmo quando tudo parece indicar o contrário. A solidão que aparece quando o barulho some. Depois dos 50, muita gente percebe algo estranho. O silêncio começa a incomodar mais do que o barulho. Os filhos seguem a própria vida, os convites diminuem, os contatos ficam superficiais. E não é que as pessoas sumiram, é que a função social que você ocupava mudou. Carl Jung observava que, nessa fase, o maior erro é tentar preencher o vazio com distrações externas, como se a solidão fosse um defeito a ser corrigido. Na prática, o que dói não é estar só, mas não saber quem você é quando ninguém está olhando. Esse desconforto não surge por acaso. Ele sinaliza que uma parte da personalidade foi ignorada por décadas. Quando você tenta fugir disso, a angústia cresce. Quando encara, algo começa a se reorganizar por dentro. E é justamente esse desconforto inicial que abre a porta para uma mudança imediata de percepção. Algo que vai fazer ainda mais sentido no próximo ponto. Depois dos 50, a solidão muda de forma. Ela deixa de ser ausência de pessoas e vira ausência de sentido. É quando o barulho externo diminui que muita gente percebe um incômodo difícil de explicar. A casa fica mais silenciosa, o celular vibra menos. As conversas se tornam rápidas, funcionais, quase automáticas. E aí surge aquela sensação estranha de estar deslocado dentro da própria vida. Carl Jung observava que esse momento não aparece por acaso. Ele surge quando a pessoa passa décadas cumprindo papéis, profissional, familiar, social. E de repente, esses papéis já não sustentam quem ela é por dentro. A solidão, nesse ponto, não é castigo nem fraqueza. Ela funciona como um alerta psicológico. É como se a mente dissesse: o jeito antigo de viver não está mais funcionando. Ignorar isso costuma gerar irritação, apatia ou um cansaço emocional que não passa com descanso. Encarar, por outro lado, começa a revelar algo desconfortável, mas necessário. Talvez você tenha passado tempo demais sendo útil e pouco tempo sendo verdadeiro consigo mesmo. O curioso é que essa solidão não pede companhia imediata. Ela pede revisão. Pessoas nessa fase tentam preencher o vazio com agendas lotadas, redes sociais, relacionamentos rasos ou distrações constantes. Mas nada disso cola por muito tempo. Jung dizia que, quando a psique não encontra espaço para se expressar, ela cria sintomas. E a solidão é um deles. Não porque falte gente ao redor, mas porque falta conexão interna. É nesse ponto que muitos percebem que não sabem mais o que gostam, o que querem ou até quem são fora das obrigações. Isso assusta, claro, mas também abre uma possibilidade rara: reconstruir a própria identidade sem a pressão de agradar todo mundo.
Quando essa percepção começa a surgir, algo muda silenciosamente na forma como você observa seus hábitos, suas escolhas e, principalmente, as pessoas ao seu redor. E é exatamente aí que a solidão deixa de ser apenas um peso e passa a preparar o terreno para uma transformação que quase ninguém percebe de imediato. A personalidade que você construiu para agradar. Grande parte das pessoas chega aos 50 usando uma personalidade que não foi escolhida, mas construída para se encaixar. Profissão, postura, modo de falar, decisões repetidas no automático. Jung chamava isso de uma espécie de máscara necessária, mas perigosa quando usada por tempo demais. O problema é que essa máscara funciona bem socialmente, mas cobra um preço emocional silencioso. A felicidade some não porque a vida acabou, mas porque você viveu muito tempo sendo funcional e pouco tempo sendo verdadeiro. É por isso que pequenas mudanças de hábito nessa fase geram um impacto emocional tão grande. Elas não são pequenas por dentro. Quando você começa a retirar essa camada, mesmo que discretamente, algo curioso acontece. Certas relações se afastam, outras se transformam e você passa a enxergar os vínculos de um jeito completamente diferente. E é aí que o tema dos relacionamentos ganha um peso inesperado. Existe um momento, geralmente depois dos 50, em que a pessoa percebe algo desconfortável. Ela não sabe mais onde termina o que realmente é e onde começa o que aprendeu a ser para dar certo. É como usar a mesma roupa por décadas sem perceber que ela já não serve direito. Carl Jung falava muito sobre essa persona, essa versão socialmente aceitável que a gente constrói para funcionar no mundo. O problema é que no começo ela ajuda, garante trabalho, respeito, pertencimento. Só que com o tempo vira uma prisão elegante. Você continua cumprindo horários, mantendo posturas, dizendo as coisas certas, mas por dentro começa a surgir uma sensação estranha de falsidade silenciosa. Não é mentira consciente, é distanciamento. Pessoas nessa fase relatam cansaço sem causa aparente, irritação com pequenas interações e uma impaciência crescente com situações que antes pareciam normais. Isso acontece porque a mente já não aceita gastar energia sustentando uma versão que não acompanha quem você se tornou. E quanto mais você insiste em manter essa imagem antiga, mais caro isso fica emocionalmente. O ponto delicado é que abandonar essa personalidade construída não significa jogar tudo fora ou virar outra pessoa do dia para a noite. Significa começar a notar onde você age por hábito e não por verdade. Um exemplo simples. Quantas decisões você ainda toma pensando no que esperam de você e não no que faz sentido agora? Jung dizia que quando a pessoa ignora esse conflito interno, ela passa a viver no automático, repetindo padrões que já perderam função. Mas quando começa a perceber isso, mesmo sem mudar nada de imediato, algo interno se desloca. Pequenas escolhas ganham peso, certos comportamentos passam a incomodar mais e algumas relações começam a parecer desalinhadas. Não porque estão erradas, mas porque foram construídas em torno de uma versão sua que já não está inteira ali. Esse desconforto não é sinal de crise tardia, é sinal de ajuste interno em andamento. E quando essa ficha começa a cair, a forma como você se relaciona com os outros e consigo mesmo, inevitavelmente começa a mudar, mesmo que você ainda não saiba exatamente para onde isso vai levar. E deixa eu te pedir algo rápido, sem quebrar essa linha de raciocínio. Se em algum momento desse vídeo você pensou, isso parece comigo, ou sentiu que alguém finalmente colocou em palavras algo que você nunca conseguiu explicar, aproveita agora. Se inscreve no canal, deixa um like e comenta qualquer palavra que represente o que você está vivendo hoje. Não é só engajamento.
Isso ajuda esse tipo de conversa a continuar existindo e a chegar em mais pessoas que também estão passando por esse mesmo processo em silêncio. Por que os relacionamentos mudam depois dos 50? Depois dos 50, os relacionamentos deixam de ser quantidade e passam a ser espelho. Conversas vazias cansam rápido, encontros forçados drenam energia e a paciência para jogos sociais simplesmente acaba. Jung observava que nessa etapa a psique busca profundidade, não aprovação. Isso explica por que muitas pessoas se sentem mais solitárias, mesmo estando cercadas de gente. Depois dos 50, os relacionamentos mudam de um jeito que quase ninguém avisa. Não é que as pessoas fiquem mais frias ou amargas, é que a tolerância ao que é superficial simplesmente acaba. Conversas que giram em círculo cansam mais rápido. Encontros que exigem esforço demais começam a parecer pesados. E aquela obrigação de manter vínculos só por história passada perde o sentido. Carl Jung observava que nessa fase da vida, a psique passa a buscar espelhamento, não aprovação. Ou seja, você não quer mais alguém só para ocupar espaço ou confirmar quem você foi. Você quer alguém que dialogue com quem você está se tornando. Por isso, tanta gente se sente estranhamente sozinha, mesmo estando cercada de pessoas. O vínculo continua ali, mas a conexão não acompanha mais o movimento interno. E quando isso acontece, surge uma culpa silenciosa. Sou eu que estou ficando difícil? Na maioria das vezes, não. É só que sua mente parou de aceitar relações que não conversam com sua verdade atual. Outro ponto delicado é perceber que muitos relacionamentos foram construídos sobre versões antigas suas. O amigo do trabalho, o círculo social do casal, os contatos por conveniência. Tudo isso funcionou por anos. Mas quando a personalidade começa a se ajustar por dentro, essas relações ficam desalinhadas. Não porque as pessoas mudaram, mas porque você mudou. Jung dizia que quando não reconhecemos esse processo, tentamos manter os vínculos à força. E isso gera ressentimento, silêncio e afastamento emocional disfarçado de convivência normal. É por isso que, depois dos 50, algumas pessoas preferem menos encontros, mas mais verdadeiros. Menos conversa, mais presença. Menos performance, mais autenticidade. Esse filtro não surge do nada. Ele nasce da necessidade de preservar energia psíquica. E quando você começa a respeitar isso, algo curioso acontece. Você passa a se observar mais nos vínculos do que nos outros. Nota como reage, o que aceita, o que evita. E essa mudança de olhar não fica restrita às relações. Ela começa a revelar padrões invisíveis que influenciam até a forma como você pensa, sente e organiza sua própria rotina emocional. Hábitos invisíveis que sabotam a felicidade. Não são os grandes erros que roubam a felicidade depois dos 50, mas os pequenos hábitos mentais repetidos todos os dias. Comparar o presente com o passado, reviver decisões antigas, imaginar futuros que nunca chegam. Jung alertava que a mente, quando não tem direção interna, passa a viver de lembranças ou expectativas. O resultado é um cansaço emocional constante, mesmo sem esforço físico. A boa notícia é que ajustes simples na forma de pensar geram um alívio quase imediato, porque o sofrimento não está no agora, mas na interpretação automática dele. Quando você interrompe esse ciclo, algo curioso acontece. O tempo parece desacelerar, o corpo responde melhor, e a sensação de estar atrasado na vida começa a perder força. E essa mudança interna prepara o terreno para algo ainda mais profundo, a redescoberta de sentido. Existe um tipo de sabotagem que quase ninguém percebe depois dos 50, porque ela não faz barulho, não causa escândalo e nem parece grave. Ela acontece nos bastidores da mente, todos os dias, nos mesmos horários, com os mesmos pensamentos. São hábitos invisíveis.
Coisas simples como acordar e já comparar o hoje com o que você era antes, rever decisões antigas como se ainda desse para voltar no tempo, ou viver o presente com a sensação constante de que está atrasado na própria vida. Carl Jung dizia que quando a mente não encontra direção interna, ela passa a vagar entre passado e futuro. E isso drena a energia emocional sem que a pessoa perceba. O corpo até descansa, mas a cabeça não. É por isso que tanta gente sente cansaço logo cedo, mesmo dormindo bem. Não é falta de força física, é excesso de ruído mental. Pequenos pensamentos repetidos viram um gotejamento constante, como uma torneira mal fechada. Não inundam de uma vez, mas ao longo do tempo encharcam tudo. E o mais curioso, a maioria dessas ideias não é questionada, só aceita como verdade automática. Quando você começa a notar esse padrão, algo muda. Você percebe que boa parte da infelicidade não vem do que está acontecendo agora, mas da interpretação que sua mente faz no piloto automático. E quando esse piloto começa a ser observado, não combatido, apenas notado, surge um espaço novo. Um silêncio diferente. É nesse espaço que a sensação de leveza aparece, quase sem aviso. E é justamente essa pausa interna que prepara o terreno para algo maior. A mudança de como você percebe o próprio tempo, o próprio valor e o que realmente importa daqui para frente. O momento em que a vida deixa de ser preparação. Existe um ponto, geralmente depois dos 50, em que a mente percebe que a vida não é mais um ensaio geral. Jung dizia que a segunda metade da vida não é sobre expansão externa, mas sobre integração interna. Isso assusta, porque ninguém ensinou como fazer isso, mas também liberta, porque a felicidade deixa de depender de validação, conquistas ou comparação. Ela começa a surgir de alinhamento interno, pequenas escolhas conscientes e uma relação mais honesta consigo mesmo. O que quase ninguém percebe é que essa mudança não exige anos. Ela começa no instante em que você entende o que realmente está sendo pedido nessa fase. E quando esse entendimento acontece, tudo o que parecia fim começa a se revelar como transição. E esse detalhe muda completamente a forma como você enxerga o que vem a seguir. Chega um momento, normalmente depois dos 50, em que algo muda por dentro sem pedir permissão. A pessoa percebe que passou a vida inteira se preparando para viver. E de repente entende que a vida não é mais preparação, é execução. Carl Jung falava que a primeira metade da vida é sobre construir, conquistar, provar valor. Já a segunda metade é sobre integrar. E essa virada costuma confundir muita gente, porque ninguém ensinou como fazer isso. Você acorda um dia e percebe que correr atrás de metas vazias cansa, que acumular coisas não empolga mais, que impressionar perdeu a graça. Não é desânimo, é clareza tardia. A mente começa a perguntar: o que de tudo isso realmente vale a energia que eu ainda tenho? Essa pergunta assusta, porque ela desmonta prioridades antigas, mas também liberta, porque você já não precisa viver no modo comparação constante. O tempo passa a ser visto de outro jeito. Menos urgência externa, mais atenção interna. Pequenos momentos começam a ter peso real, enquanto grandes promessas perdem o brilho. O ponto mais interessante é que essa mudança não exige uma revolução visível. Ela acontece nos detalhes, na forma como você escolhe passar uma tarde, no que você tolera numa conversa, no tipo de pensamento que decide alimentar. Jung dizia que quando a pessoa não faz essa integração, ela tenta repetir a juventude e sofre. Mas quando aceita a transição, algo raro acontece. A felicidade deixa de ser um evento e vira um estado mais estável. Não aquela euforia passageira, mas uma sensação de alinhamento silencioso. Você não precisa provar nada, só sustentar o que faz sentido.
E quando essa ficha cai, a pergunta, a vida depois dos 50, começa a perder força. Porque a questão já não é se existe vida, mas como você passa a habitá-la de forma mais consciente. E essa percepção muda tudo. A forma como você encara o passado, o presente e principalmente o que ainda está por vir. Quando você junta todas essas peças, e a solidão que apareceu quando o barulho diminuiu, a personalidade que foi construída para funcionar, os relacionamentos que deixaram de fazer sentido, os hábitos mentais silenciosos que drenavam energia, surge uma compreensão que muda o jogo. Nada disso aconteceu para te punir ou te empurrar para o fim da linha. Tudo isso foi um convite. Carl Jung dizia que aquilo que não é trazido à consciência retorna como destino. E depois dos 50, a vida começa a cobrar justamente aquilo que foi adiado, a reconciliação com quem você é de verdade. Por isso esse período parece tão intenso, não porque seja tarde demais, mas porque agora já não dá mais para fingir. A felicidade que muita gente procura desesperadamente nessa fase não está em recuperar o passado, nem em criar uma versão idealizada do futuro. Ela nasce quando você para de lutar contra o que está sentindo e começa a escutar o que isso quer te mostrar. Talvez a maior virada seja perceber que felicidade instantânea não significa alegria constante, mas alívio interno. É quando a mente para de brigar com a própria história, quando você entende que não precisa ser quem foi, nem quem esperavam que fosse. Só precisa ser coerente com quem está se tornando. A vida, depois dos 50, não é menor, é mais concentrada, menos dispersa, menos ruidosa, mais honesta. E quando essa honestidade se instala, mesmo em silêncio, algo se reorganiza por dentro. Você passa a caminhar sem pressa, mas com direção. E talvez essa seja a reflexão mais importante. Não é o tempo que define se ainda há vida pela frente. É o nível de consciência com que você decide viver o tempo que tem. E antes de encerrar, fica aqui um convite simples. Se esse conteúdo fez você refletir, se em algum ponto ele tocou uma parte da sua história ou ajudou a organizar pensamentos que estavam soltos, considere se inscrever no canal e deixar um like. Isso mostra que esse tipo de conversa faz sentido para você. E se quiser ir além, comenta o que mais te marcou nesse vídeo ou em que fase da vida você sente que está agora. Às vezes, colocar isso em palavras já é o primeiro passo para enxergar tudo com mais clareza.